Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, hoje nós vamos nos aprofundar no capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Esse capítulo ele nos apresenta a genealogia de Jesus, que muitas vezes ignoramos essa passagem ou quando lemos ficamos até tentados a pular essa lista com nomes que parecem infinitos, não é verdade? Mas, se examinarmos um pouco mais de perto, poderemos aprender muito sobre a importância da linhagem de Jesus. Em primeiro lugar, essa lista de nomes nos mostra que Jesus é, de fato, um descendente de Abraão. Isso é muito significativo, porque Deus prometeu a Abraão que na sua descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra. Nós vamos hoje ler uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 16. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, que gerou a Jacó, que gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, que gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson, que gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, que gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, que gerou de Batseba, aquela que foi mulher de Urias, a Salomão, que gerou a Roboão, que gerou a Abias. Abias gerou a Asa, que gerou a Josafá, que gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, que gerou a Jotão. Jotão gerou a Acás, que gerou a Ezequias, que gerou a Manassés, que gerou a Amon, que gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde gerou a Eliaquim, que gerou a Azor e que gerou a Sadoc. Sadoc gerou a Aquim, que gerou a Eliúde, que gerou a Eleazar. Eleazar gerou a Matã, que gerou a Jacó. Jacó gerou a José, que foi marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Vamos orar? Pai, nós acabamos de ler a Tua Palavra. Nesse momento nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos guie em tudo aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações. Nos ensine através dessa palavra, para que possamos descobrir qual é a Sua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. A linhagem de Jesus mostra que ele foi o cumprimento dessas promessas de Deus feitas a Abraão. Além disso, essa genealogia nos mostra que Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir seus planos. Há nomes em sua árvore genealógica que podem surpreender ou até mesmo chocar alguns de nós, como a inclusão, por exemplo, de mulheres como Tamar, Raabe, Batseba. Essas mulheres tiveram suas falhas e dificuldades, mas Deus usou sua situação para cumprir seus planos. Isso nos lembra que Deus pode e quer usar qualquer um de nós, independentemente do nosso passado ou das nossas circunstâncias. Deus não olha para as nossas circunstâncias atuais para cumprir os seus planos. Tamar, por exemplo, ela enganou seu sogro
para ter um filho e garantir a sua herança na história. Raabe, como a maioria de vocês sabem, foi aquela prostituta que morava em cima dos muros de Jericó e que deu abrigo para os espiões, lembra? E Batseba, então, ela era casada com Urias quando se deitou com Davi e ainda teve um filho com ele fora do casamento. Ao incluir essas mulheres na genealogia de Jesus, a Bíblia mostra que Deus pode usar pessoas imperfeitas para cumprir os seus propósitos aqui na terra. Todas essas mulheres tiveram suas próprias falhas e dificuldades, mas Deus usou a própria situação dessas mulheres para cumprir seus propósitos. Tamar, por exemplo, acabou sendo a mãe de Pérez, que se tornou um ancestral muito importante na vida de Jesus. Raabe, por sua vez, foi elogiada por sua fé e tornou-se uma das poucas mulheres a serem mencionadas e a serem salvas na destruição de Jericó. Batseba, embora tenha tido uma história bastante complicada com Davi, foi a mãe do rei Salomão, que governou Israel em um dos períodos de maiores dificuldades que já existiu. Essas histórias nos mostram que Deus pode usar qualquer um de nós, independentemente do nosso passado ou das nossas circunstâncias atuais. Nada impede que Deus cumpra os seus planos. Não importa quantas falhas ou erros cometemos no passado, Deus ainda pode nos usar de maneira surpreendente. E essa é uma mensagem poderosa de esperança e encorajamento para todos nós, independentemente de onde estamos em nossa jornada de fé. A genealogia de Jesus nos ensina sobre o processo de arrependimento e reconhecimento do nosso pecado. Mesmo em meio a pessoas imperfeitas, ao longo da lista dos nomes que nós lemos no Evangelho de Mateus, vemos que muitas daquelas pessoas tiveram seus próprios erros e pecados, assim como nós. Por exemplo, Jacó enganou seu pai para obter uma bênção, enquanto que Davi cometeu adultério e até assassinato. Você conhece muito bem a história. No entanto, essas pessoas reconheceram seus pecados e buscaram o perdão de Deus. Um exemplo muito claro a esse respeito é que Davi se arrependeu profundamente de seu pecado após ter sido confrontado pelo profeta Natã. No Salmo 51, ele clama por misericórdia e perdão, reconhecendo que pecou. Ele entendeu que ele pecou contra Deus e pediu para ser purificado. O arrependimento sincero de Davi é um exemplo poderoso para todos nós de que, se nós também reconhecermos os nossos próprios pecados e buscarmos sinceramente o perdão de Deus, Ele com certeza nos perdoará e nos levantará da situação em que estivermos. Além disso, a inclusão dessas pessoas imperfeitas na genealogia de Jesus nos ensina que Deus pode sim e quer usar a qualquer um de nós, independentemente de nossos erros e fracassos passados. E Deus faz isso simplesmente para cumprir os seus planos. No entanto, para fazer parte desses planos, precisamos primeiro reconhecer os nossos erros, nossos fracassos, nossas limitações, reconhecer nossos pecados, nos arrependermos sinceramente deles. Quando você fizer isso e buscar o perdão de Deus, sabendo que Ele é um Deus de misericórdia e graça e que sempre nos perdoa quando nós nos arrependemos sinceramente, então você alcançará a misericórdia. Que possamos ser encorajados por essa mensagem de esperança e transformação e que possamos buscar sempre a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus vos abençoe. Até a próxima.